Ho, 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 boa noite! Clima de Natal, estamos começando mais um Grenal na TV. Hoje um programa especial, recapitulando como foi o 2024 da dupla Grenal. E o que será que os nossos convidados no programa de hoje vão pedir de especial pro bom velhinho? Qual o teu pedido pro bom velhinho Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha? Boa noite, Santaninha. Boa noite, boa noite. Eu acho que o bom velhinho sou eu, né? Sou eu mesmo. Vou pedir Eu nem preciso pedir, porque 2025 não tem como ser pior do que foi 2024. 2025 sem Renato será muito melhor. Muito bem, representando a bancada colorada está o Muriel Luz. Muriel, muito boa noite. Imagino que eu deva pedir pro bom velhinho taça, né? Porque faz tempo que não tem no Beira-Rio. Com certeza aqui, uma boa noite para todo mundo, para a bancada tricolor, desfalcado hoje aqui, né? Mas faz parte, né, cara? Sim, vamos pedir aí para que venha essa taça que a gente está precisando, já faz um tempinho. E quem sabe aí, né, o Grêmio continue nessa boa fase, né? E venha um rebaixamento para eles também. Aí, Muriel Luz. E também, para completar a bancada, Albano Gado. Ele é o bom velhinho, de verdade, tá aqui com a touquinha azul. Queria dizer pro Muriel que o Papai Noel não é milagreiro. Então não é para pedir um milagre, é só para pedir um presente. Só isso, mas tá tudo certo. Vamos ser bem tranquilo. Eu só quero um time competitivo. É só isso que eu quero para 2020. Bom, e você que está aí nos assistindo também pode participar mandando a sua mensagem na live do YouTube. Aliás, está no YouTube? Te inscreve no canal, dá aquele joinha, ativa as notificações para sempre receber quando a gente estiver no ar, né? Entramos no ar, plim, ali avisa e você vai poder participar conosco. Então a gente conta com a tua interação. Não deixe de deixar o like aí para a gente poder dar esse up no canal da Ubra TV. Hoje a gente tem uma dinâmica especial de Natal aqui. A famosa roletucha. A gente escolhe, a gente gira a roleta, vai cair um assunto, cada um vai ter 1 minuto para falar. Seja de Inter ou seja de Grêmio. Com direito a tréplica e réplica, que daí eu vou determinar se é curta, se é longa. O Heron não mudou o nome desse jogo aí, não? Ele mudou, mas eu não posso falar o nome que ele falou no ar aqui, cara. Tem direito a 2 respostas, então, né? Por aí, mais ou menos por aí. Tem direito a nada, tu é convidado e tá em minoria. O que tu menos tem aqui é direito. Como assim minoria? Como assim minoria? Não, tem alguma coisa errada nisso aí. Na verdade, o Heron não mudou o nome do joguinho. O Heron, ele batizou o joguinho num nome que não podia, né? Então a gente deu um cut. A gente deu um cut. Mas por acaso, produção, que horas vão servir o Chester e o... né? Uma arroz la grega, né? Vai ter aqui farofa, arroz grega, acho que o peru, podia Chester. providenciar pra nós, né? Parece que tem um banquete ali na outra sala ali. Natal é a única oportunidade com o Réveillon que Colorado tem de levantar a taça. Aproveita, Colorado, e levanta muitas taças nessa noite no Réveillon, porque 2025 está em aberto, não se sabe o que pode acontecer. E aí, mulher? Vai vir, né? Olha, nos últimos 20 anos, né? A gente ganhou mais taça que eles, não tem? Então a gente tem mais taças. O homem chamou em 20 anos. Não, mas é nesse... Vamos pegar então nesse século. A gente tem mais taças nesse século. O que eu gosto de estatística, o que eu gosto de estatística de seja qual for o clube, é que interessa qual é o corte que o cara vai pegar. É o corte que interessa. Senhor âncora, eu queria ler a minha cartinha para o Papai Noel de hoje. Minha cartinha para o Papai Noel é o seguinte: querido Papai Noel, eu fui bonzinho esse ano. Tá, ok. Na maioria das vezes eu fui bonzinho. Na verdade, eu fui um pouco bonzinho. Quer saber? Deixa que eu compro o meu presente. Que barbaridade. Em seguidinha a gente vai estar trazendo a nossa roletucha para rodar os principais assuntos. Você tem curiosidade de saber quais são os assuntos que a nossa produção separou? Deve ser tudo quase... Nossa produção é colorada, né, cara? Então deve ser quase tudo relativo ao... Não sei, isso é uma denúncia. Colorada. É a expectativa, né? Principalmente, eu acho que para a temporada de 2025. Acho que essa é a principal projeção que a gente pode fazer, né? No Grêmio é muito difícil qualquer projeção, porque no Grêmio se fez terra arrasada, né?
saiu todo mundo, Renato saiu o Brum, saiu todo mundo. Eu tô achando ótimo um recomeço, começar do zero, começar do nada, porque tava tão viciado o vestiário, tava tão viciado o dentro de campo, tava tudo tão errado, o Renato fazendo escolhas tão erradas, que eu acho bom recomeçar, cara. Nem que seja um trabalho, todo mundo quer um trabalho a curto prazo, todo mundo quer ser octacampeão no Grêmio. Mas nem que seja um trabalho a médio prazo, para 1, 2 anos. Porque vai se começar do zero, cara. E tem muito vício para tu cortar, para tu tirar. Então, projeção para o Grêmio, a única certa que eu posso fazer aqui, e me cobra, torcedor, no final de 2025, é de que o Grêmio vai melhorar sem o Renato. O Renato estava muito cego para muitas coisas. O Grêmio vai melhorar. Se trouxerem um técnico com bom senso e reforços razoáveis, não tem como piorar. Bom, já temos à disposição aqui a nossa roleta para a gente ver os assuntos que vão tratar da retrospectiva de 2024, como ali, a decepção Grêmio, decepção Inter, Grêmio prejudicado, Inter jejum de títulos, Roger 2024, o trabalho do Renato, contratações, goleiros, volantes, ano da dupla, quem teve o ano melhor, atacantes da dupla, e aí nós vamos. Então, vamos girar essa roleta aí, e aí cada um dos rapazes do programa, Albano Gado, o Muriel Luz e o Jorge Santana, o Santaninha, vão ter um minutinho para responder. Goleiros. Vou começar lá pela ponta. Eu vou começar, o Santaninha falou agora. É vou começar bullying, por né? aqui. Sempre por lá. Pô, que isso. Tá tudo certo, tem que começar por Goleiros. Eu vou disparar aqui o gordinhos. teu... Tá na tela aí, ó. Marquezin ou Rocher? Quem jogou mais em 2024? Bora, Albano. Bom, eu queria dizer pra você o seguinte, né? Que o todo poderoso Rocher, selecionável e tal, não sei o quê, papá, no final mostrou que não passa de um goleiro normal. E o grande goleiro que está no Rio Grande do Sul foi o Marquezin, né? O Marquezin, que acabou não jogando a última partida, e Rocher, que errou feio no último jogo. E vem errando, né? Vem errando. Então, sem dúvidas, o ano acaba melhor para o Marquezin, mas foi melhor durante o ano para o Rocher. O senhor ainda tem 25 segundos. Um abraço, Rocher e Marquezin, boas férias para vocês. Muito bem, vamos passar essa pauta então para o Muriel Luz. Quem jogou mais, Marquezin ou o Rocher? O Marque ou o Tino? Eu não concordo com o Albano, né? Eu acho que quem jogou melhor foi o Rocher, porque o Marquezin, ele comprometeu algumas partidas dentro do Brasileirão. Ele comprometeu, não tem como descartar isso. O Rocher agora, quando ele comprometeu, já era o Inter já de férias. Então, acho que pegaram um erro pequeno do Rocher para crucificar ele, porque ele é um selecionável. Então, se no Uruguai não tem um goleiro melhor que ele, pô, pelo amor de Deus, né? Eu acho que assim, ó, o Rocher jogou mais sim. Muito bem, o senhor deixou disponível ainda 30 segundos. Depois a gente vai para as tréplicas. Jorge Santana, Santaninha, quem jogou mais? Eu achei, sinceramente, o Rocher muito discreto em vista da expectativa que se criou sobre a vinda dele, né? Não defendeu pênalti, de 10 pênaltis batidos contra o River na Libertadores ano passado, não defendeu nenhum, sabe? Não fez defesas espetaculares, fechou a rodada do Brasileirão aí vergonhosamente, com um erro horroroso, tá? E o Marquezin foi decisivo, puxa, contra o Palmeiras ele, cara, fez 20 defesas, né? Podia ter sido 10-0 aquele jogo pro Palmeiras. Marquezin defendeu um pênalti, não lembro se foi contra o Juventude, que ali ele garantiu a não queda para a segunda divisão do Grêmio. Então, e foi um campeonato de recuperação para ele, a torcida toda desconfiando, porque ele também não pegava pênalti, a exemplo do Rocher, passou a pegar de repente e passou a sobrar no gol do Grêmio. Seu tempo acabou, candidato. Todo mundo mais que satisfeito com o Marquezin de repente no Grêmio. Seu tempo acabou, candidato. Bom, eles conseguiram me convencer que o Rocher é um péssimo goleiro e que o Marquezin não é tão ruim assim como se falava. Foi isso que vocês me convenceram. Não, o Marquezin foi melhor, teve uma temporada melhor. Não sei se é melhor goleiro que o Rocher, mas a temporada do Marquezin foi melhor.
Muito bem, vamos para a segunda pauta da nossa roleta. Vê que já sumiu aí a pauta goleiros, ficaram as que ainda tem, ó. Girando! Ó. Vai cair no trabalho do Renato. Vou começar pelo crítico mor dos últimos tempos do Renato, Jorge Santana Santaninha. Tá aí a pergunta. Como avaliar o trabalho do Renato em 2024, Santaninha? Com 1 minuto. Bom, eu sou um dos tantos exemplos de quem admirava o Renato como treinador, não vou falar como ídolo. O ex-Demiurgo. Vamos falar do trabalho do Renato como técnico este ano, que está acabando. Eu chamava de Demiurgo, meio homem, meio Deus, né? Mas aí, cara, ele insistiu meses a fio, escalando o pior jogador do campeonato, que era o JP Galvão. Ali, quando ninguém pedia a demissão dele, eu pedi aqui nesse programa. Demite o Renato. Treinador do Grêmio não pode escalar jogador ruim. E escalava Galdino. E escalou Pavon até o último jogo. Pavon não pode jogar. Não pode jogar no Grêmio. E o Renato não pedia mais treinar o Grêmio. Renato com escolhas péssimas. Deixou Gustavo Nunes na reserva. Gustavo Nunes foi vendido para a Premier League, meu amigo. Estava na reserva do Grêmio. Ele anulou o Nathan Fernandes a ponto do garoto não conseguir mais jogar. E o Monsalve não era titular. Que isso. Acabou seu tempo, candidato. Vamos para o próximo debatedor. Vou continuar com a bancada tricolor. Albano Gado, como tu avalia o trabalho do Renato em 2024? Bom, eu acho que o torcedor tem que separar as análises sobre o Renato. Tem que primeiro saber separar o trabalho dele como treinador até o ano passado e como jogador e os títulos que ele deu para a nossa torcida e para o nosso clube. Agora, o ano do Renato foi muito ruim. O ano do Renato, com insistências com o JP Galvão, com o Natan Pescador, com o Reinaldo, dentre outros bruxinhos, com o Edenilson, com o próprio Diego Costa, que no final já não conseguia mais entregar um bom futebol. Então, este Renato não fez um bom trabalho. Este Renato fez mal ao Grêmio. E saiu, e a direção faz um bem ao ídolo e faz um bem ao clube, porque estava prestes a idolatria acabar. Então, ainda bem que finalizou o trabalho esse ciclo, e quem sabe se o Renato der uma amadurecida, dar uma estudada e uma melhorada aí nos seus conceitos de futebol, você não pode retornar ao Grêmio, vai ser sempre bem-vindo, o Renato vai ser sempre o nosso ídolo, o ídolo máximo. Pode concluir. Eu vi que tu estava na conclusão já. Não, o ídolo máximo, né? E eu desejo tudo de bom com ele, que ele faça que ele também precisa fazer um bom trabalho em um clube fora do Grêmio, porque isso vai fazer bem para a carreira dele. Então foi bem bom para os dois essa saída, mas o trabalho do Renato nesse ano foi horrível. Era para fazer uma conclusão, não mais 1 minuto de tese. Grande Albano. O Colorado vai dizer que adorou o trabalho do Renato. Como a pauta é gremista, o Colorado tem direito a uma frase. Tá, não, eu acho que deram golpe no Renato, né? Acho que deram um golpe, o trabalho do Renato era bom, ele prometeu que com ele o Grêmio não caía e não caiu. Eu acho que deveria ter continuado para o ano que vem. Aí, esse é o Muriel Luz, vamos para a próxima. Não tem regra, não tem... Não, a regra eu invento na hora. Tá, mas não tem... Réplica? Ele vai falar o que ele quer e não vai ouvir o que ele não quer. Pode falar enquanto gira a roleta aqui. O Renato foi o cara que mais bateu no Internacional. O Renato, eles falam da boca pra fora que querem que o Renato fique, porque eles sabem que o Renato sempre vai ser... O Renato é o homem Grenal, ele pode até ter perdido nesse ano os Grenais, mas ele tem uma superioridade internacional gigantesca na sua carreira. Tudo bem, Muriel. O assunto agora trata do Internacional. Jejum de títulos. São 14 anos, podendo ir para 15. E daí aquela piada feita pelo Sacha do Debu vai voltar contra, né? Quem cospe para cima... Ali, ó. Quem foi o principal responsável pelo Inter ficar mais um ano sem títulos? Agora é tudo contigo, Muriel. Pra mim, assim, foi o Eduardo Cudê. Eu acho que é o principal responsável pelo ano ruim do Inter. O Inter foi mal treinado até a enchente, depois veio a enchente, daí virou aquela desculpa tanto para Inter quanto para Grêmio, mas eu acho que até ali o momento da enchente o Inter jogava mal, o Inter empatou com o Tomayapo, empatou com o Atlético Goianiense em casa, não fez um bom gauchão, um gauchão bem abaixo, então para mim o principal responsável é o Cudê. Eu sei que a torcida colorada tem um lado que gosta muito do Cudê, eu não entendo o porquê eles gostam do Cudê. Eu acho também... O jejum de títulos, não só desse ano, já vem vindo com o Alessandro Barcelos, que não conseguiu botar o Inter ainda nem em final de gauchão.
Eu acho que isso aí vai mudar. Tu é cudeísta? Não. Ah, tá. Desculpa, perdão. Eu falei ainda. O principal culpado é o Cudê. Eu espero que não pise mais no Beira-Rio. Desculpa, que tu falou a torcida colorada. Não, tem uma torcida, parte da torcida colorada que gosta do Cudê. E eu não entendo o porquê. Eu nunca vou entender o porquê. Pra mim, o Roger é muito melhor que o Cudê. E o Roger, por exemplo, pode ter muito mais respaldo que o Cudê só com esse trabalho de agora. Pode concluir, porque eu te interrompi. Não, mas é isso. Pra mim, o principal fator é o Cudê, sim. Acho que dos outros anos não tem como tirar a responsabilidade de direção também, de ter esse jejum por mais 4 anos aí, né? Desde que o Barcelos assumiu. Perfeito. Desculpa a distração do mediador deste programa aqui, que entendeu errado. Como a função aqui agora é Colorado, me diz aí, Albano, em uma frase e meia, quem foi o principal responsável por o Inter ficar mais um ano sem títulos? Odeio concordar com colorados, mas o principal responsável é o Cudê. Santaninha? Olha, eu poderia dizer que o responsável pela permanência prolongada e excessiva do Cudê foi o Barcelos. E foi, né? Quando ninguém via ainda, eu dizia, o Cudê não serve para o Inter. O Cudê não serve para o Inter, eu alertava. Eu poderia culpar o Barcelos por não ter conquistado o título, mas a culpa é do sócio do Internacional que deu mais um mandato para o Barcelos. Toma essa, Muriel. E o Barcelos errou em manter o Cudê por tanto tempo. A culpa do Inter não ter ganho mais títulos em mais um ano é tua, sócio colorado, que votaste no Barcelos. Eu vi o Santaninha com esse discurso mais brabo que muito colorado aqui no programa ao longo do ano. Verdade. Contra o Barcelos. Verdade. É que assim, foi uma eleição bem complicada, né? Eu fui cabo eleitoral do Barcelos. Eu, por exemplo, votei em branco. Não tive coragem de votar nenhum. Inclusive, eu convoquei a todos os meus colegas colorados a votarem no Barcelos. Eu acho que, sem dúvidas, era o melhor. Fez boca de urna pro Barcelos. Boca de urna, inclusive. Vamos rodar a roleta. Tá girando, vamos ver qual é o próximo assunto. Girou. Atacantes da dupla Grenal. Vamos relembrar aqui. O Inter teve Valência, Wesley, Borré, Alário e Wanderson como os jogadores que mais entraram em campo. O Grêmio teve Soteldo, Bright White, Diego Costa, Aravena, Arezo, entre os que mais entraram em campo. O Pavão. Tirando o JP, Galvão e o Galdino lá no início do ano, né? Então, me diga aí, quem jogou mais em 2024? Borré ou Bright White? Pô, foi bem específica a pergunta. Eu acho que foi o Bright White e vou justificar, não é nem clubismo. Primeiro porque é um jogador que ele não só jogou dentro de campo, mas fora. Um jogador que ele mostrou ser uma referência, mostrou que sabe fazer o gol e se tivesse um time competitivo, o Grêmio teria ido muito mais longe. Nós temos centroavante. E o Borré demorou, pegou no tranco, né, nesse ano de 2024. Então, eu acho que o Bright White demonstrou ser, inclusive, um centroavante mais técnico do que o Borré. O Borré talvez seja mais oportunista na movimentação, mas acho que o Bright White fez um melhor 2024. Concorda, Muriel? Olha, não, acho que é uma disputa bem equilibrada, Borré e Bright White. Só que eu acho que o Borré ainda fica na frente, porque eu também acho que o extracampo do Borré é muito bom. Teve momentos ali que ele entendeu o que era jogar no Inter, e ele não era um grande goleador, ele acabou fazendo gols bem importantes. Inclusive, o Bright White eu não vi no Grenal, né? Só vi contra o Cuiabá, né? E contra o time de menor expressão. Então, acho que o Borré foi melhor nessa briga aí, que é bem parelha, mas acho que o Grenal ali desequilibrou. Santaninha, poderiam até fazer uma dupla de ataque, porque se complementam, né? Agora, qual jogou mais? Eu acho que os gols do Borré foram mais relevantes, né? Levaram o Inter com a ponta de cima da tabela. Mas eu acho que o Borré cresceu com o crescimento da equipe toda. Né? Não foi um crescimento individual dele, foi mais do grupo que ajudou ele. Ajudou muito ele. Eu acho que o Bright White, num time encaixado como o do Inter, renderia mais que o Borré. O que prejudicou o desempenho do Bright White foi o total desequilíbrio, a fraqueza do time do Grêmio nesse ano. Eu queria fazer um adendo só, Santaninha, para lembrar a todos que o Borré foi um dos maiores perdedores de gol do ano.
Ele até pode ter feito gol, mas o que perdeu de gol essa criatura não tá no gibi. Bom, temos que seguir com o programa. Vamos para mais um assunto aqui. Me cobra a direção. Eu também queria opinar, mas eu não posso, não me deixam aqui, porque tem que tocar o programa. Vamos lá. Grêmio prejudicado. Eu acho que nesse aspecto, a produção vai botar aqui qual é o que mais prejudicou o Grêmio em 2024. Renato reclamou exaustivamente, Santaninha, da enchente. Foi isso que mais prejudicou o Grêmio em O que mais 2024? prejudicou o Grêmio foi o Renato. Simples assim? Renato prejudicou o Grêmio com as suas escolhas, com a sua miopia, com a sua arrogância, né? Com a sua falta de autocrítica. Agora ele vai ter tempo para pensar, para repensar, para fazer o balanço do ano. Espero que ele cresça com isso, né? Mas o ano dele foi terrível. O que mais prejudicou, o Renato prejudicou o Grêmio muito mais do que a enchente. Mais que a direção que demorou para dar reforço para ele? O Renato, mais. Qualquer técnico de bom senso tiraria muito mais do time do que o Renato tirou. O Renato disse que não jogar na Arena foi terrível, mas nós jogamos na Arena e perdemos para o Criciúma, Renato. Então, sabe, isso não é desculpa. O principal fator de atraso do Grêmio esse ano foi Renato Portaluppi. Concorda, Albano? Concordo, para variar, o Santaninha é sempre muito direto e reto, certeiro. E não foi a enchente que escalou o JP Galvão, que escalou o Natan Pescador, não foi a enchente que jogou sem centroavante, não foi a enchente que jogou sem meia, principalmente agora contra o Corinthians, que era um time em ascensão, não foi a enchente. Foi o Renato, que prometeu que quando voltasse para a Arena, tudo ia mudar. E não mudou, o Grêmio perde dentro da Arena. A Arena não é mais decisiva para o Grêmio. Então, eu concordo, fecho. Acho que o maior problema do Grêmio neste ano de 2024 foi o técnico Renato Portaluppi. Vocês citam a derrota para o Criciúma, mas vale lembrar a dificuldade que o Grêmio teve contra o Atlético Goianiense. Ganhou, né, por 2-1 de virada. A dificuldade que o Grêmio teve contra o Juventude, empatando só no final, eu concordo muito com o Grêmio vocês. não teve um jogo que deu para dizer ganhou, foi melhor, passeou. Não teve. Não teve. Mas eu acho também que a direção tem culpa. Vocês falam, tá, mas o JP Galvão era o titular, mas quem era o reserva do JP Galvão naquele momento? Tinha ali? Natan Fernandes. Tinha o Natan Fernandes poderia ser improvisado e tem um detalhe mas é assim, ó, complicado, né? e até mesmo, cara, eu não estou dizendo com isso que a direção não tem culpa. A principal culpa da direção foi não ter dado rédea pro Renato. Não foi nem os reforços, porque vieram. Foi não ter dado rédea, foi não ter dado limites pro Renato e não ter tirado o Renato antes. Essa é a principal culpa da direção do Grêmio. Bom, matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui o seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino, com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação, tecnologia e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem, inserida no dia a dia, já durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Vamos voltar para a nossa roletucha. Girando! Qual será o assunto? Que nem diria o Heron, tô nervoso. Ano da dupla. Qual seria a pergunta para a bancada? A produção já vai colocar aqui o assunto em debate. Como definir o 2024 da dupla Grenal? Agora começando com o Muriel Luz. Eu acho que foi frustrante. Eu acho que a expectativa da gente, dos colorados, era ter um ano que a gente ia brigar por título até o fim, ou ia ganhar um título. Eu acho que foi bem frustrante ali, principalmente o Brasileirão, que o Alessandro Barcelos prometeu as 38 finais, a gente nem chegou a ter 30 finais ou 20 finais. E, como eu falei anteriormente, acho que a culpa foi do Kudê também, acho que ele tem esse adendo forte. Só que a enchente atrapalhou também, não dá para tirar aí do ano, não tem como apagar. E ele, do meio para cá, depois da enchente, no fim, foi um ano bom.
todas as circunstâncias do Inter, tudo que aconteceu, acho que terminou de uma forma boa e com 2025 aí com uma esperança de algo melhor, mas se for para definir, inteiramente foi frustrante. Define aí para nós, Albano, o 2024 da dupla Grenal. Eu acho que para os dois foi frustrante, né? Pro Internacional, que tinha o seu time milionário, que tinha o melhor ataque do Brasil, que era o Real Madrid-Inter, né? Não ir para a final do Gauchão, ser desclassificado das Copas e ter um alento no final com o Roger Machado. Isso é muito pouco porque foi investido para o Internacional. E falando de Grêmio, a mesma coisa. Um time que teve um investimento forte, que perdeu o Luizito Soares, mas ganhou reforços na frente. Ganhou reforços em todos os setores e não conseguiu se encontrar. Então, frustrante perder para um Corinthians, que era um time que estava quase rebaixado no Campeonato Brasileiro, depois melhorou, mas naquele momento estava rebaixado. Frustrante perder para um Fluminense, que também estava no Z4, que eram dois times muito piores naquele momento do que o Grêmio. Muito frustrante esse ano e eu espero que a direção realmente se prepare para essas Copas e para os campeonatos que vêm em 2025. O parecer do candidato Jorge Santana a respeito do 2024 da dupla Grenal? O ano de 2024 da dupla Grenal foi medíocre. O Inter sequer chegou à final do Campeonato Gaúcho. Não tem jeito de ganhar taça, de ganhar título. É uma coisa impressionante o Internacional. A crise do Internacional. E quem se satisfez com essa campanha aí, me desculpa, mas só comemora a vaga, que isso, tem que se revoltar. As pessoas têm que se revoltar nisso, não se revoltam e aí reelegem um presidente perdedor que não ganhou nada nos primeiros 3 anos, continua sem ganhar nada nos 4 anos de mandato. Tem que ter poder de indignação. E o Grêmio só ganhou o Campeonato Gaúcho. É heptacampeão gaúcho, eu não me satisfaço com isso, eu quero o Grêmio grande. O Grêmio não se distanciou nunca da zona de rebaixamento quando não esteve dentro dela. Então, é um ano medíocre do Grêmio, um ano para esquecer, e eu só peço que melhore para o ano que vem. Obrigado, Santaninha. Vamos com a roleta, vamos para o próximo assunto. Nesse nosso programa especial de Natal, hein? O pessoal se preparando para ceia e nós aqui debatendo dupla Grenal, né? Que maravilha. Contratações. Olha, foram muitas as contratações da dupla Grenal em 2024. O próprio Inter, a gente falou há pouco do Alário, do Borré, né? Jogadores que vieram esse ano. Quem mais que chegou esse ano? Fernando. Wesley. Ah, tá na tela aqui. Quem contratou melhor? O Wesley, o Inter contratou, o Grêmio contratou mais no meio do ano. Lá no início veio o Sotel do Diego Costa. Ou foi no meio tambem? Agora eu me perdi, Não, cara. foi no início. Porque parece que nós tivemos 3 períodos de ano, né? Foi no início. Pré-enchente, o enchente e pós-enchente. Então, No início veio o Soteldo, né? Talvez vocês não entendam o meu comentário que eu vou dizer. tu já vai respondendo a pergunta aqui. Tá. Quem contratou melhor? Eu acho que se os jovens do Grêmio tivessem jogado mais, se eles tivessem tido mais oportunidades, nós estaríamos aqui respondendo que o Grêmio contratou melhor. As contratações no meio do ano do Grêmio foram excelentes, mas infelizmente o técnico não botou para jogar. Tá? O Grêmio contratou bem, pontual, mas errou na zaga, no setor onde deveria ter se preocupado desde o ano passado, onde tomou 50 e poucos gols, onde foi a zaga mais vazada do ano. Então, por isso, eu ainda acho que o Internacional contratou melhor que o Grêmio. O Inter teve 2 janelas, uma mais forte no início do ano e outra para preencher vazios no meio do ano, né? Porque perdeu alguns jogadores. E aí, Muriel? Quem tu acha que contratou melhor em 2024? Eu acho que sim, não tem como discutir, acho que o Inter contratou melhor. Porque eu acho que só o Wesley já vale pelas contratações do Grêmio. Porém, o que eu penso é que as contratações do Grêmio livraram o Grêmio de uma Série B. Eu acho que mudou muito o Grêmio, o Braith White, o pessoal gosta dele bastante. O Monsalve, o Arezzo e o Aravena também. O Aravena acho que teve até mais sequência do que o Arezzo e que o Monsalve. Eu acho que tiveram uma efetividade maior do que as do Inter. O Aravena terminou o ano como titular. Pelo que o Grêmio precisava, né? Pelo que o Grêmio precisava, o Grêmio contratou bem também, mas eu acho que a do Inter foi melhor porque, o Wesley jogou demais, né? O Wesley foi um achado da direção do Inter ali, que veio desacreditado do Cruzeiro, e para mim é um dos melhores jogadores hoje atualmente no Brasil. Quem contratou melhor, Santaninha? Cara, assim, eu acho que o Wesley foi uma grande sacada, mas eu acho que a contratação do Ener Valencia foi esse ano? Não, foi ano passado. Esse ano foi o Borré e o Alário. Alário foi... Borré, Alário, Thiago Maia. Alário foi fracasso, Borré mais ou menos. Não sei se
vale o salário que ganha, né? Bernabé também. Eu acho que o Grêmio contratou bem o Monsalve, Soteldo, gosto muito, Brett White e tal. Mas eu não sei dizer qual dos dois, não teve isso, né, cara? Depois da contratação do Luizito, velho, né? Fica tudo meio assim. Eu não saberia dizer quem contratou melhor. O Grêmio tem tradição de não contratar bem, né? Eu vou dar a minha opinião nesse tema específico. Eu acho que ficou provado, principalmente pelo Inter, que dinheiro alto não é necessariamente uma grande contratação. E eu falo isso a respeito do Alário, falo isso a respeito do Valência, falo isso a respeito do Borré, falo isso de vários jogadores. A não ser que seja um Luizito Soares. Aí é uma exceção da exceção. Mas eu acho que as contratações para uma formação de grupo da dupla Grenal, acho que foi muito parelha esse ano. O Inter buscou uns nomes altos que alguns não deram certo. A melhor contratação do Inter foi o Roger. Eu discordo, eu acho. O Roger. Disparado. Se não é o Roger, o Bernabé não joga. O Roger mudou tudo. E os jogadores que estavam jogando mal, Alan Patrick não vinha bem, o Roger melhorou. Todo mundo descoberto do lateral esquerdo. Vai girar. Girando a roletucha. Roda. Faltam poucos assuntos aí pra gente debater. Vamos ver. Volantes. Qual seria a pergunta? Qual a pergunta, produção? Quem jogou mais em 2024? Fernando ou Vila Sante? Olha, eu já vou começar falando. Se for por quantidade, o Vila Sante. Agora, por futebol, eu deixo com você, Santaninha. Fernando, sem dúvida, sem maiores comentários. Eu gosto muito do Vila Sante, cara. Sou fã dele. Para mim, ele tem um fôlego incrível, um talento, cara, uma entrega. Mas o Fernando joga muito. Eu acho, Muriel, que assim como eu falei do Borré e o Brett White, são outros dois que se complementam. O Vila Sante é o segundo volante. Sim. Talvez se desse muito bem com o Fernando. Quem tu acha que jogou mais? É que o Fernando jogou pouco, na verdade, né? Acho que o Vila Sante joga mais no Grêmio. É o titular absoluto. O Fernando acho que até revezou ali. Eu até achei que não sei se dá pra botar os dois um contra o outro, porque o Fernando mostrou que joga muito, mas mostrou menos que o Vila Sante, né? Menos jogos, menos partidas. Mas por qualidade, acho que o Fernando. O Vila Sante é o melhor volante em atividade hoje no país. Não é à toa que ele chama a atenção dos clubes lá de São Paulo e Rio. Né? Um jogador de seleção paraguaia, jogador que é segundo volante, não é primeiro. O Fernando é o primeiro. E concordo com o Muriel, acho que o Fernando foi bem, mas mostrou pouco. Teve poucas oportunidades, né? Acabou sofrendo lesão, dentre outras coisas. Então, acho que sempre quando tiver uma votação que envolva o Vila Sante, eu vou sempre Vila Sante. Eu acho muito bom o jogador também, que nem eu falei, se complementam. Um é primeiro, outro é segundo, poderiam jogar junto numa extinta seleção gaúcha, né? Que não existe mais. Vamos lá, girando, quase terminando aí mais 3 pautinhas pra gente encerrar esse especial de Natal. Girando. Decepção Inter. Vamos ver qual a pergunta. A pergunta é: qual foi a maior decepção do Inter em 2024, Muriel? Como jogador, assim, ou no geral? No geral. Pode ser o jogador, pode ser um campeonato, pode ser o que tu quiser. A decepção, acho que foi de novo, vou bater ele de novo aqui no Kudê, que eu acho que a gente levava muita fé no Kudê. E acho que ele entregou um trabalho muito ruim em 2024, até antes da enchente já estava ruim. E eu vou botar aqui como jogador também, que era um que eu levava fé, que eu achei que em 2024 ele ia sobrar aqui no Brasil, que era o Ener Valencia, né? Achei que ele ia ser um dos maiores goleadores do ano, achei que uma pré-temporada ele ia sobressair, mas no fim ficou muito abaixo. Eu espero que se ele continuar no Inter em 2025, que alguma coisa mude na cabeça dele, ele volte a ser o Ener Valencia, aí, que foi um dos artilheiros da Europa. Santaninha e Albano querem se manifestar sobre essa pergunta? Qual foi a maior decepção do Inter em 2024? Para mim foi uma decepção indevida que não deveria ter existido. Foi a decepção de não ganhar o título brasileiro, né? Os colorados se inflamaram, né? Inflaram o ego com a campanha, 16 partidas sem derrota, e acharam que podiam ser campeão e aí caíram, né? Caíram do sonho, o sonho acabou. E não devia ter havido essa decepção, porque quem tinha os pés no chão sabia que o Inter não tinha chance contra Botafogo, Flamengo e Palmeiras, mas
se decepcionaram. O que eu vou fazer? Né? Não foram todos, mas jornalistas venderam a ilusão e alguns torcedores colorados foram pescadores de ilusão, né? Eu acho que a maior decepção do Internacional foi o desempenho do time dentro de campo na era Kudê. Depois do Internacional, chegou o Roger e melhorou, mas as desclassificações nas Copas, né, o desempenho do Internacional na Sul-Americana, que é um campeonato, a gente não pode negar, uma qualidade técnica bem abaixo da Libertadores. Então, eu acho que realmente foi essa decepção do Internacional. Muito bem, temos mais 2 temas aí, tá girando a roleta. Girou, mais 2. Roletrando. Mais 2. A última de Inter, depois tem a última de Grêmio. Roger em 2024. Se tivesse começado o ano, o Roger teria conquistado algo com o Inter em 2024? Joguei pra cima e espero pra ver quem responde. Brigaria. Roger brigaria. Não sei se ganharia, né? Esse poderoso Botafogo. Eu tenho uma outra teoria, Santaninha. Eu acho que é muito difícil saber sobre isso pelo seguinte, tá? O que acontece com todo time que é novidade? Ele vai ganhando, até os seus adversários pegarem a manha de como jogar contra ele, estudarem os jogadores, o sistema tático e tudo. Que é o que está acontecendo com o Internacional. Enquanto o Internacional era uma novidade no campeonato, ganhava de todo mundo, empatava, tinha bons resultados. Quando os times de ponta estudaram o Inter e começaram a entender o sistema de jogo, o Inter já não teve mais a mesma facilidade. Ganhou alguns jogos, mas não com a mesma facilidade. Então eu acho que isso poderia ter acontecido antes, que o Roger tivesse dado uma largada boa com o Internacional e depois perdesse o gás no segundo turno, que é o que está acontecendo agora, essa perdida de gás do final. Então eu não garanto assim que o Internacional teria tido uma campanha tão melhor do que foi com o Roger chegando no segundo turno. Posso desmontar essa tua tese em 5 segundos? Claro. Por que ninguém descobriu o jeito do Botafogo jogar? Como não? O Juventude ganhou do Botafogo? Ah, mas 1 ou 2, cara. Tá, mas tu não quer Se comparar... tu pegar o todo do Botafogo... Mas tu tá comparando um time que foi campeão, que ganhou de todo mundo, com um time que, em termos de grupo e qualidade, a gente sabe que é limitado, que não vai longe. Se o Internacional, escuta o que eu tô falando, vai perder jogadores, vai perder seus principais jogadores, porque precisa de dinheiro, não tem nem dinheiro para pagar os jogadores que contratou esse ano, não vai contratar, não vai ter para contratar, vai ter que fazer loucura. Então, assim, não vai ser um ano fácil. O Internacional precisa de grupo. Rapidinho, Muriel, que nós temos que tocar. Ramiro, eu acho que o Roger elevou o patamar do Inter, porque eu acho que a discussão que era antes do Roger chegar era para saber quem ia cair, Inter ou Grêmio, né? Depois o Inter chegou ali faltando 3 rodadas com a possibilidade de título. Então acho que o Roger foi um dos melhores treinadores do campeonato, porque já foi muito bem com o Juventude e foi muito bem contra o Inter também. Eu não acredito nisso do Gás aí. Não, vamos girar a roleta porque só tem mais um assunto, é a decepção Grêmio. Vamos ver qual é a pergunta da produção sobre a decepção Grêmio. Qual foi a mesma pergunta que foi feita sobre o Inter? Qual foi a maior decepção do Grêmio em 2024? Renato Santaninha de novo? Não. Não? O Renato foi uma decepção, né? Em relação a ele mesmo, ele não entregou o que ele entregava nos outros anos. Mas decepção para mim, foi uma pessoa que eu conheci melhor ao longo desse ano de 2024, não por suas ações, mas por suas omissões, que foi o presidente Alberto Guerra. Completamente submisso ao Renato. Na mesma época que o Renato, ele ofendeu terrivelmente profissionais de imprensa, chamou de filho de chocadeira o repórter, disse que não foi parido, baixou o nível. O presidente do Grêmio não pode falar nesses termos, né? Na mesma época do Renato, ou seja, estavam alinhados os dois, e o presidente omisso, só o Renato se manifestava e tomava pulso da situação e se manifestava sobre tudo. Uma inversão de valores, inversão de hierarquia. Para mim, a grande decepção foi o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Qual a maior decepção, Albano? Tocando para a gente poder encerrar. Sem aqui. dúvidas, Renato Portaluppi. Renato Portaluppi. O que tu acha, eu Gabriel? acho que Rapidinho eu acho que o Grêmio não decepcionou, porque eu acho que o ano do Grêmio seria assim desde o início. Acho que não foi uma decepção. Tá certo. Gurizada, por fim, quem teve um ano melhor, Grêmio ou Inter? Essa é a pergunta. Eu já direciono aqui primeiro pro Albano, para já responder e também já fazer a sua despedida de um Feliz Natal. Essa resposta é muito fácil, gente. Obviamente, quem é melhor é quem levanta a taça. O Grêmio foi o único time, né? Grêmio e São José, de Porto Alegre,
né, a levantar taça. Então, o Grêmio, sem dúvidas, Feliz Natal para todos, muita paz, muita luz, né, e que seja de muita felicidade esse Natal para vocês. Muriel, também, por fim, quem teve um melhor ano e a tua despedida também? Em questão de corneta, o Albano falou, levantou taça. Porém, para 2025 foi o Inter. O Inter tem uma projeção boa para 2025. Acho que o ano do Inter foi melhor por poder ir para a Libertadores. Então, acho que isso aí já resume também planejando 2025. E um Feliz Natal para todo mundo e ano que vem vai ser melhor pra gente. A opinião do Santaninha e a despedida do Santaninha vai sair agora para comer a ceia com a família, né, Santaninha? Com certeza. O ano do Inter se resume, né, a 14 anos de repetição. É comemorar a vaga em Libertadores, Sul-Americana, seja o que for, e não ganhar título, né? Não pode ter sido melhor do que o do Grêmio, que ganhou um regionalzinho, tá? Mas é heptacampeão e tal. É o que o Albano falou, melhor é quem ganha título. O que vale no futebol é título. Um bom final de ano a todos vocês, obrigado pela audiência. Ano que vem estamos juntos de novo. Feliz Natal a todos vocês e próspero ano novo. Uma boa noite para vocês aqui de toda a equipe do Grenal na TV. Um Feliz Natal. Aproveitem com suas famílias e peçam presentes para a dupla aí para o seu Papai Noel. Tá falado? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.